Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bom dia. Então, hoje é um dia muito auspicioso para nós, né? O aparecimento de Shyamananda Prabhu, né? Ele foi contemporâneo dos grandes acharyas, né? Como Srinivasa Acharya e Narottama Das Thakur. Então, nós estamos lendo, vamos ver um pouco sobre a vida dele, né? Porque nesse dia de aparecimento desses grandes Vaishnavas, né? Nós entendemos que não são pessoas comuns, né? Ou seja, as almas, elas são de dois tipos, né? Elas são as Nityasiddhas, ou seja, as almas eternamente liberadas. Essas almas, elas já estão eternamente no plano espiritual. E existem as almas eternamente condicionadas, né? Que somos nós, que estamos eternamente no plano material. Eternamente, a gente fala, é como uma maneira de se falar, porque faltam palavras para explicar o nosso condicionamento, ou seja, por que nós estamos no mundo material e por que nós estamos querendo estar no mundo material e não saímos disso. Então, por isso se diz, né, eternamente condicionada, né? Então, ele, na realidade, Shyamananda Prabhu foi associado de grandes acharyas, né? E acharya significa aquele que ensina com o próprio exemplo, né? Então, a nossa filosofia, ela é feita dessa maneira. Ou seja, nós entendemos a nossa filosofia dessa maneira, que nós devemos praticar, né, aquilo que nós estamos ensinando, né? Porque se você não pratica aquilo que você ensina, você não é um acharya. Então todo mundo pode ser, de certa maneira, um acharya. Ou seja, todo mundo, de certa maneira, pode ajudar as outras pessoas com o exemplo, né? E isso que fez Shyamananda Prabhu. E aí, porque ele era associado, né, de Narottama Das Thakur, de Srinivasa Acharya também. Então são todos acharyas, todas pessoas que são, primeiramente, eternamente liberados, né? Ou seja, eles estão nesse mundo material com uma missão. Não é que eles, por isso a gente não fala de nascimento deles, a gente fala de aparecimentos. Eles aparecem no mundo material. Eles não têm um nascimento comum e corrente como o nosso, né? Então, eles simplesmente aparecem para uma certa missão, né? E aí, quando nós entendemos, né, que realmente nós devemos seguir o exemplo deles, né? Ou seja, tudo aquilo que eles ensinaram, né, o nosso Guru Parampara, ou seja, a nossa sucessão discipular, ela vem nos trazer os ensinamentos de uma maneira mais genuína, ou seja, sem modificações. Claro que alguma coisa sempre se modifica, mas a ideia é que, como, por exemplo, quando você pega uma manga, né, você sobe na mangueira, pega uma manga, né, e você transfere essa manga, né, para outra pessoa que está num ponto mais baixo da mangueira, e aí essa pessoa coloca a manga no chão, a manga praticamente ela fica intacta, né? Agora, se nós queremos, né, pegar a manga, né, lá na mangueira com bambu, por exemplo, sem subir na mangueira, você quer pegar a manga, então com o bambu você vai poder, às vezes você vai danificar a manga. Então, geralmente a manga vai cair, vai dar seu machucadinho. Então, isso é que eu estou tentando explicar. É que os ensinamentos da nossa sucessão discipular, né, eles vêm sendo mantidos, né, porque existem sempre acharyas, né, ou seja, professores que estão transmitindo esse conhecimento para nós. Mas o mais importante é que a gente possa entender que não somente aprender o conhecimento, mas colocar em prática, né? Tem uma história que diz que na época de Gandhi, né, ele era muito popular, né, muito famoso na Índia, depois ficou famoso no mundo todo, né? E se diz que ele tinha uma senhora, né, que ela era a avó de uma menininha, e essa menininha era diabética, ela nasceu com essa doença, assim, enfim. Ela, desde criancinha, ela manifestou esses sintomas de diabetes.
E o médico falou para ela, ó, se você não parar de comer doce, você vai morrer. Assim falou para a avó dela, falou para ela, a menina não tava nem aí. Ou seja, continuou comendo doce, e a avó tentava, né, convencer a menina, nada, a menina parar de comer doces, né? Até que ela disse para a avó dela, né, falou, olha, se Gandhi, né, fala para mim parar de comer doce, eu paro de comer doce. Caso contrário, eu vou continuar comendo doce. Foi a afirmação que ela fez. Então a avó, né, de uma maneira ou de outra, ela conseguiu, né, uma audiência com Gandhi, né, depois de muito esforço. E aí Gandhi, ela conversou com Gandhi, explicou, olha, levou a menina perante Gandhi, né, falou, olha, a minha neta, ela tem diabetes, ela não quer parar de comer doce, o médico já falou para ela parar de comer doces, eu já falei, todo mundo falou, mas ela continua comendo doces, e ela disse que só para de comer doces com uma condição, se você pedir para ela pessoalmente, por isso eu consegui essa audiência com você, né? A Gandhi falou assim, então tá bom, então daqui a um mês você volta aqui. Aí, tudo bem. Aí passou um mês, né, a senhora foi lá, levou a netinha lá para Gandhi, e Gandhi olhou bem nos olhos dela, assim, profundamente, assim, na frente, e falou assim, olha, para de comer doces, né? Para com isso. Você precisa parar de comer doces. Então a senhora, né, ficou um pouco espantada. Ela falou, mas por que você demorou um mês, né, para falar isso? Por que você não falou isso diretamente quando eu trouxe a minha netinha perto de você? Por que você me fez perder tempo? Ou seja, por que teve que fazer outra audiência? Por que isso? Eu falei assim, porque há um mês atrás eu comia doces, né? Então eu tive que deixar de comer doces para dar essa instrução. Então é mais ou menos isso que nós devemos entender dos ensinamentos dos nossos acharyas. Eles estão ensinando mais com exemplo, né? Não somente com as palavras. Então, Shyamananda Prabhu, ele é um acharya por isso, né? Ele ensina pelo seu exemplo, né? Na verdade, todos eles são associados a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo, ou seja, ele na realidade, ele é o avatari, né? Existe uma diferença entre avatara e avatari. Avatari significa a fonte de todos os avatares, né? E avatar significa aquele que desce. Literalmente é isso, é algo que desce. Como, por exemplo, Jesus Cristo, ele é um avatar. Ou seja, ele vem, né? Ele vem, né, pregar o amor, principalmente no Ocidente, né? O cristianismo vem daí. E ele é avatara. Ou seja, ele é o Filho de Deus, como mesmo ele fala. Ele fala, eu não sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Por isso ele vem do avatar. E avatar é Deus. E Deus, Krishna, nós chamamos Krishna é também Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vem para quê? Para difundir, né, o santo nome, ou seja, ele queria que todo mundo cantasse o santo nome. Essa é a missão, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Então esses três aí, né, eles estudaram, né, com Jiva Goswami, né? Jiva Goswami é um grande filósofo, podemos dizer que ele é o maior filósofo, né, da nossa sampradaya, né, da nossa linhagem, né, ele é muito filosófico, né. Eles estudaram com Jiva Goswami em Vrindavana, né, ou seja, logo depois do Bhakti, né, ele foi ressurgido, né, porque o Bhakti, essa yoga do amor, ela sempre existiu, mas chegou um momento que, por um motivo ou outro, ficou meio no ostracismo, né. Mas Chaitanya Mahaprabhu ele veio e resgatou tudo isso, né? E ele veio, resgatou e mandou Jiva Goswami, ou seja, Jiva Goswami ele foi, né, para Vrindavana, que é um local assim, muito sagrado, é um local onde as pessoas estão ali, né, praticando, né, vida espiritual. E ele, como eu disse, ele era muito erudito e ele foi professor aí, de Shyamananda Prabhu, né, de Narottama Das Thakur, né, e de Srinivasa Acharya, né. Então diz que ele nasceu no Purnima é hoje é um Purnima, e nós seguimos o calendário lunar, né, ou seja, nós não seguimos o calendário solar, ou seja, nós não seguimos esse calendário que é o calendário ocidental, né, que a gente sabe que é cheio de falhas, né, porque realmente não bate o calendário solar não bate, mas o calendário lunar
ele vai ter exatidão, né? Porque é algo assim, é uma ciência, na verdade, né? E Purnima significa lua cheia, né? Ou seja, isso. Então, por exemplo, então a gente comemora não no dia do aparecimento dele, se no dia físico, né? E sim no dia que segue de acordo com a lua. Então, de acordo com a lua, a gente está comemorando o aparecimento de Shyamananda Prabhu. E assim a gente faz com todas as nossas festividades, né? Que são seguidas, né? Pelo calendário lunar, né? Então, na realidade, era um momento muito auspicioso, né? Aí a gente entende o quê? É que, de acordo com, por exemplo, as entidades vivas comuns, de acordo com o karma delas, elas nascem... O momento que você nasce é o momento... Esse momento é o momento que vai marcar toda a sua vida. Isso é o karma. Então, por exemplo, o momento que você nasceu, aí a hora que você nasceu, o dia que você nasceu e aonde você nasceu, isso é muito importante para quê? Para determinar o que vai acontecer mais ou menos na sua vida, né? Isso é o karma seu. Então, a conjunções, né, dos astros, né, elas vão influenciar na nossa vida. Por exemplo, se você tem... bom, aí tem... Bom, a gente não é astrólogo, né, mas... Se você tem, por exemplo, Marte na casa tal, se você tem Saturno, não sei. Então, existem essas influências, né, que a gente vai entender que realmente é Júpiter, está Regina, é a casa do guru, e Marte é a casa da força, da guerra, da atividade. Então, e tem uma casa que vai influenciar quantos filhos você vai ter. Mas, na verdade, isso é o quê? Isso é simplesmente uma direção que as pessoas naquela época, elas e ainda hoje ainda fazem. Quando a pessoa nascia, se fazia um mapa astral, né, a carta astrológica, para saber a propensão das pessoas. Né? Então, o que vai ser mais apto para elas, ou seja, qual a elegibilidade dela para determinar. Por exemplo, como a gente vê, né? Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de matemática, tem pessoas que gostam de português, tem pessoas que gostam de história, tem pessoas que têm muita habilidade para música, outros habilidade para o esporte. Então, por que de repente uma pessoa, sei lá, tipo Pelé, que nasceu aqui perto, aqui, né? Três Corações. Por que esse cara foi tão famoso, um jogador, né, um atleta do século? Porque ele é um jogador, né? E por quê? Por causa do karma dele. Então, com certeza, se a gente vai analisar o mapa astrológico do Pelé, no caso, que a gente está citando aí, o nosso Pelé, você vai ver que ele vai ter um mapa astrológico, você pode olhar que vai bater, que ele vai ter uma propensão à fama, propensão a ter dinheiro, coisas assim. E aí, claro que isso não é definitivo, isso pode mudar, né? É como, por exemplo, a previsão do tempo, né? A gente tem a previsão do tempo e a gente acredita na previsão do tempo, né? Só que tem hora que muda, um vento muda tudo, né? E assim funciona também com a nossa carta astrológica. O Bhakti, por exemplo, ele tem a propensão, ou seja, ele pode mudar isso facilmente. Porque existem dois tipos de karma que nós estamos sendo influenciados. O primeiro é o prarabdha karma, é o karma que já manifestou. O karma que está manifesto. Então esse karma por exemplo, você é homem, você é mulher, você tem um defeito físico. Qual é o karma que manifestou? Já está manifestado. Ele é um karma que já aconteceu. Agora existe o karma que vai acontecer. Isso é o prarabdha karma. O karma que as coisas que vão acontecer na nossa vida. E isso o Bhakti muda facilmente. Você cantando assim meio, cantando meio desatento, Namabasa, como nós chamamos, né? Na sombra assim, do santo nome, você pode mudar o seu karma, né? O que vai acontecer. O que já aconteceu é mais difícil, mas mesmo assim o Bhakti pode mudar isso nos estágios mais superiores, né? Assim, do Bhakti, né? Então está falando que ele era uma grande personalidade, né? Os seus pais, o nome dele era Krishna Mandala e Shrimati Sri Durika, né? Eles tinham perdido, né, seus filhos, né, e filhas antes do seu nascimento. Isso era muito comum na Índia, né? Ainda hoje, né, um pouco. Por quê? Porque não havia condições assim, apropriadas, né, para a maternidade. E sempre eles acontecia isso, como eles também tinham muitos filhos, né, sempre morria um ou outro, né?
Bom, hoje em dia, né, com a evolução assim, da medicina, né, isso pode ser mais... não se perde tanto, né? Tantos bebês assim. E também, em contrapartida, as pessoas não querem ter muitos filhos, não é verdade? Melhor ter cachorro. É mais fácil, né? Mas o que acontece? Acontece quando tem filhos, tem um, dois, né? Dois, aí um, dois. Assim. É mais ou menos isso, né? Um, dois. É a síndrome, às vezes, do filho único. A pessoa tem um e já está assustado, porque as despesas, né? Muito grande, né? Imagina, né? Se você tem filho, né? Já está difícil, né? Se viver no mundo atualmente. Você com filho é muito mais difícil. E as pessoas não querem ter muita responsabilidade. Ou seja, o mundo mudou muito. Então, a tendência é cada vez menos filhos, né? Não é verdade? Aí, quando morre um filho, né? Aí é uma tragédia, né? Porque morreu o filho, morreu a esperança da sua vida. Mas antigamente, não. Mesmo que a gente vê lá na roça, a moça ali, ela teve 13 filhos, ou uma coisa assim. 13, né? 13 ou 14. Aí você nem sabe o nome do filho, praticamente. Aí se morreu, não tem tanta importância. Tem outro, né? Tipo assim, uma coisa assim, né? É diferente. Mas na atualidade, a gente coloca toda a esperança nos nossos filhos, né? E isso é um problema muito sério, né? Mas nessa época, na Índia, muitos filhos, assim. Então, eles perdiam os filhos, mas eles tinham o quê? Sempre essa concepção, vamos orar para Deus, né? Vamos orar para que o próximo nascimento seja perfeito, não tenha perda nenhuma, né? Então, os pais deles, né? Oraram muito para ele, né? Oraram muito para que ele pudesse dar certo. O nome dele é Duque, ó. O nome do nosso cachorro aí. Duque significa o quê? Triste. Duque é triste, né? O nosso cachorro fila brasileiro tem a cara de triste, né? Então a gente botou o nome de Duque, que é triste. E o outro lá chama Dosha. Dosha significa aquilo que vai dar errado. Então assim, mas também significa, porque Dosha, né? Dosha por exemplo, o mundo material, né, ele é regido, para Krita, a natureza material é regido por doshas, né? Ou seja, o dosha, aí você vai falar, né, Pita, Kapha, Vata, são doshas, são que regem o nosso corpo, né, água, fogo, ar, terra, enfim. Só que vai dar errado. Por mais que você siga o Ayurveda, vai dar errado. Por mais que você seja discípulo do Tiago Namastê, é hora que vai dar errado, porque você vai morrer, né? Não tem jeito. Mas você não, eu vou comer lácteos à tarde, né? Porque não é hora de encapar o corpo, né? Você fica com o corpo porque assim, na verdade, a gente durante o dia você se movimenta muito, o seu cérebro está a milhão, né? Quando chega a noite, né? Vai chegando a noite, então o Ayurveda recomenda você comer comidas assim mais pesadas, né? Como iogurte, aveia, arroz, né? Leite, coisas assim mais pesadas para que você possa açúcar, né? Para que o seu corpo já entenda, o seu cérebro seja nutrido e o seu corpo entenda que você tem que dormir, descansar, né? É assim que se faz, né? E de manhã, não, de manhã você tem que comer comida mais leve, entendeu? Assim, você tem que tirar o muco, né? Tirar o capa. Aí você come comidas assim mais vatas e pitas. É uma coisa assim meio complexa a gente explicar em poucas palavras. Mas o que significa? Que de manhã você não poderia comer lácteos, que você não poderia comer muito doce, entendeu? Não podia fazer essa mistureba que a gente faz. Só que não adianta, você vai morrer. Vai dar errado, de qualquer jeito. Então por isso, dosha, vai dar errado. Mas dosha também significa negro, né? Ele é negro. Depois a gente escolheu. Bom, considerado que tal nome, então assim, aí eles pensaram assim, né, que a criança, por que colocaram Duque, né? Porque eles pensavam, né, que isso evitaria qualquer tipo de perigo iminente, né? Bom, deve ser, sei lá, porque já é triste, né? Então o pessoal já tem medo aí da tristeza, né? Pode ser isso, mas estou especulando aqui. Bom, ok. Ele era uma criança brilhante, rapidamente tornou proficiente nas estruturas védicas, né? Então, naquela época, as pessoas estudavam muito na cultura védica. Ou seja, era muito interessante, porque
Desde criancinha, as pessoas estavam preocupadas em estudar sobre a alma, sobre espiritualidade, né? Ou seja, sobre a ciência transcendental, coisa que hoje em dia já se perdeu, né? E essa era como... Então, a primeira coisa é isso, você tem que ser devoto, você tem que cultuar Deus, você tem que entregar sua vida a Deus. Desde o início era isso, né? Como é que é? Kumara Acharya Pragno Dharma Bhagavatanha. Então, aí... Prahlad Maharaj vai falar, né? Desde o início, desde quando você é Kumara significa jovenzinho, você tem que aprender a respeito da vida espiritual. Esse é o ideal, né? Mas, enfim, ele aprendeu e também escutou aí os passatempos de Mahaprabhu, os passatempos de... os passatempos que Mahaprabhu havia executado, né? E ele foi, né? Ele foi visitar um grande devoto que se chamava Srila Hridaya Chaitanya, num local chamado Ambika Kauna, né? Muito famoso, né? Todo mundo conhece, né? Na Bengala, para ser iniciado como discípulo e estudar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, né? Hridaya Chaitanya o aceitou como seu discípulo e nomeou Dukkhi Krishna Dasa. Porque aí já tinha esse nome, Dukkhi, e botou Krishna Dasa, Dukkhi, que é servo de Krishna Dasa. Krishna é Deus, né? Krishna, se a gente divide a palavra Krishna, Krish significa aquele que atrai e que dá bem-aventurança. Então é um nome muito interessante. Ele atrai a sua consciência, ao mesmo tempo te dá bem-aventurança. Então nada mais perfeito que isso, né? E a gente deveria ser atraído por Krishna, né? E Krishna deveria atrair a gente. Mas o que acontece? Acontece que agora a gente está meio enferrujado, né? Então se dá o exemplo do ímã, né? Que atrai o ferro. O ímã atrai o ferro. Só que o ferro é atraído pelo ímã. Mas quando o ferro está enferrujado, o ímã não consegue atrair o ferro. Da mesma forma, né, nosso coração também é enferrujado. Tem muitas impurezas, por isso Krishna não consegue atrair o nosso coração. E por isso também nós não conseguimos, né, ser atraídos por Krishna. Então realmente fica isso aqui, a gente é atraído por coisas assim mais baixas, né, nesse mundo material. Ou seja, a consciência nossa está muito baixa. Mas normalmente deveria ser assim. E dasa significa servo, muito importante, ou seja, dasa. Quando a gente vê assim, muitas pessoas querem se iniciar, não porque elas querem cantar jaco, se renderem, mas mais porque elas querem ter um nome, né? Querem parar de ser chamado de João, de Ricardo, de Marcelão, sei lá. Então, o que eu quero ter um nome, porque também está numa sociedade espiritual, é melhor ter um nome espiritual. Mas, na realidade, não é muito bem isso. Então, no nome espiritual, né, que você recebe, dasa significa, é o mais importante, porque você vai ser o quê? Um servo. O mais importante é ser servo, né? O que a gente quer é ser servo de Krishna. Porque agora a gente é servo de Maya, a gente é servo da energia de Krishna. E é muito chato ser servo da energia de Krishna, porque ela está castigando a gente o tempo todo, como a gente falou ontem, né? Das misérias, coisa chata de falar. Mas realmente acontece nesse mundo material, o tempo todo que você realmente é castigado, chicoteado pela energia material. Quando você realmente entende que você tem que servir a Deus, então você é dasa, você vai servir a Deus. Então esse foi o nome que ele recebeu do guru dele, né? Então agora ele achou o seguinte, que era melhor que ele estudasse as escrituras, né, com Jiva Goswami. Por quê? Jiva Goswami era mais filosófico, como eu falei, assim, tinha um intelecto muito poderoso. Então a gente vê também, não existe inveja nesse caso, né? Porque o guru, né, iniciou o discípulo, mas manda ele estudar lá longe com outro guru, né? Porque o outro guru aparentemente sabia mais. Essa era a ideia, né? Jiva Goswami ficou muito feliz em aceitar o discípulo de Srila Hridaya Chaitanya sob a sua tutela. Sri Dukkhi Krishna Dasa serviu cuidadosamente a Jiva Goswami e estudou as escrituras dos Goswamis com muita seriedade. Goswami significa aquele que é o senhor dos seus sentidos. Isso é Goswami, né? Go significa sentidos, né? Também significa vaca, mas enfim, Go, o sânscrito é muito amplo, mas Go significa sentidos. Então agora nós somos o quê?
servos dos nossos sentidos, verdade? Então a gente não consegue controlar os nossos sentidos, a gente quer provar tudo, pegar tudo, prova isso, gosto disso, não gosto disso, agora eu quero isso, quero aquilo, chocolate, não sei o que, bababá. Mas o que acontece? Acontece que isso não nos traz a felicidade. A gente está sempre querendo mais e mais e mais, e por mais que você experimente tudo, você está sempre infeliz, né? Não é assim? E aí, quando você é um Goswami, não, Goswami você controla os sentidos. Então esse é um título, né? Uma pessoa é um Goswami, pessoa que controla os seus sentidos. E nós tivemos aí os nossos Goswamis, que eles são a base da nossa Sampradaya, a base nosso segmento filosófico, né? Eles escreveram as escrituras, né? E entregaram isso pra gente, né? Ok. Então, duas outras grandes personalidades tornariam grandes acharyas, Sri Srinivasa Acharya e Sri Narottama Das Thakur, né? Então, os três ali estavam estudando com Jiva Goswami. Jiva Goswami deu a Sri Krishnadas o serviço de buscar água para ele todos os dias, né? Certa vez, porque é isso, por exemplo, ele estava vivendo num Gurukula, ou seja, num ashram, num local onde se deve fazer serviço. Claro, né, não tinha água encanada, né? Então tinha que buscar água, como se fosse, né, sei lá, buscasse água lá no rio. Porque isso é como um serviço. Então, na realidade, o que nós entendemos é que não é somente a nossa prática prática interna, assim, de meditação, que a gente não está só preocupado com isso, a gente está preocupado também em fazer serviços externos. Isso é muito importante. Por exemplo, nem todo mundo tem a capacidade, de repente, de praticar tanto, ou de estudar tanto, coisas assim. Mas fazer serviço, enquanto a gente tem mãos, né, pernas, e temos saúde, a gente deveria se ocupar nesse serviço a Deus, né? E a gente serve a Deus e como a gente serve a Deus, né? Quem é Deus? Como é que eu vou servir a Deus, né? É meio difícil, parece, né? Mas não é tão difícil quando a gente entende que existem manifestações de Deus, de Krishna, nesse mundo material. Então, por exemplo, tem a deidade, né? A gente serve a deidade. A deidade é Archana Vigraha, está servindo a deidade. Então, na verdade, Krishna se manifesta como uma deidade para quê? Para que você possa, né, ter um contato com ele, né? Porque senão fica muito difícil. E também, por exemplo, aqui o Dan Sagrado. Aqui, o Dan Sagrado, a gente chama um local sagrado. Por quê? Porque a gente fala de Krishna, a gente canta os nomes de Krishna, a gente tenta entregar a nossa vida a Krishna. Então isso é sagrado. Então se você serve esse local, por exemplo, se eu vou mexer na horta, eu vou construir, eu vou arrumar alguma coisa, isso é um serviço que você está fazendo a Deus de uma maneira indireta, muito potente também, né? Então ele foi buscar água, né, para o Guru, né? Enquanto ele enchia o pote de água no rio, absorto na lembrança estática de Sri Radha Govinda, Krishnadas notou uma bela tornozeleira dourada sob a água, né? Que na Índia o pessoal é bem decorado, né? Assim, quando a gente vai na Índia a gente tem porque aqui a gente vê muito assim, preto, negro, assim, a roupa, né? Roupa assim, branca, roupas mais sóbrias. Quando você vai na Índia, você pessoal laranja, vermelho, amarelo, roxo, aquela coisa tudo. E são cheios de brincos, de pulseira, de tornozeleira, assim. As mulheres andam, fazem aquele barulhinho. Então é uma dessas tornozeleiras que estava que ele encontrou, né, na água, né? E ele pegou o artigo extraordinário e se perguntou a quem pertenceria, né? De repente, uma linda donzela vaqueira, né, veio procurando a tornozeleira. Vendo o Duque Krishnadas lá, ela perguntou se ele tinha visto uma tornozeleira naquela vizinhança. Ele respondeu que tinha a tornozeleira. Ele perguntou quem ela era. Ela disse que era uma gopi da aldeia. Uma gopi significa uma vaqueirinha, né? Ou seja, uma moça do campo. Quando ele perguntou se a tornozeleira era dela, ela disse que era de uma amiga e que a perdeu ali enquanto colhia flores. Krishnadas então insistiu que ele só entregaria a tornozeleira ao dono legítimo. Ela disse que traria a amiga a quem a tornozeleira pertencia. A donzela era, na verdade, Srimati Vishaka Devi, a amiga íntima de Srimati Radharani.
Shrimati Radharani desejava dar a Krishna Das o seu darshana, porque estava muito satisfeita com seu serviço devocional. Né? Então é isso, então, só explicar um pouquinho aqui. Então, é um devoto muito elevado, que ele já está... ele tem o corpo de praticante dele, né? O Sadakadeha, mas nesse momento desse estágio de devoção dele, né? Ele já tem o seu Siddhadeha também, ou seja, ele já sabe o que está fazendo no mundo espiritual. Então ele já estava nesses passatempos, assim, onde tem as golpes. Aí vai falar de Vishaka, que Vishaka é uma das principais, né, é uma amiga íntima de Shrimati Radharani, Vishaka Devi, e ela que havia perdido a tornozeleira. E aí também estava, na realidade, outras golpes. Né? Então a gente vê que Radharani, o que é Radharani? Radharani é a energia de Krishna, ou seja, Krishna, ele nunca está sozinho. Krishna nunca está sozinho. Ele está sempre com a sua energia. Então Krishna seria como um masculino, podemos dizer assim, né? O Purusha. E Radharani é a sua energia. Então tem o energético e tem a sua energia, como o Sol. O Sol tem... ele tem, né, o globo solar e tem a energia, ou seja, ele tem o calor. Né? Isso é o Sol. Então eles estão sempre juntos. Né? Então Deus, ele não é só um homem. Deus não é lá um barbudão lá, né, que fica anotando as coisas que você fez errado, um homem masculino lá que só... Não, Deus não é isso. Na nossa cultura, Deus, ele é masculino, menino e menina. Né? Tem até uma música, né? Se Deus é menino ou menina... Não é? Alguma coisa? Eu sou masculino. Assim, essa é uma música que fala que realmente que Deus é menino e menina. É uma coisa assim, e é verdade. Aí o cara acertou cheio. Que realmente Deus é menino e menina. Você vê junto, né? Ou seja, não é uma coisa assim separada, que Deus é homem, só homem. Não, ele é homem, sim, o desfrutador, mas ele tem a sua energia. Ele só pode desfrutar através da sua energia, entende? Então, Shrimati Radharani, ela representa essa potência do prazer. É isso, né? Se Deus é menino ou menina, né? Sou masculino, feminino, uma coisa assim. Então é isso que a gente entende, que realmente através de Radharani, dessas golpes, Krishna pode desfrutar. E ele estava fazendo também que o seu devoto pudesse experimentar essa raça, ou seja, essa relação aí amorosa. Aí, né? Então Radharani desejava dar um darshana, Krishna dá. Darshana significa uma visão, ou seja, você. O darshana é o quê? Porque quando você vai na deidade, você pensa que você vai ver a deidade, mas não. A deidade está vendo você. Isso é o darshana. Né? Então você com os olhos materiais, você não pode ver a deidade. Né? Assim, claro, você vê uma deidade, você vê o que a gente vê meio um bonequinho lá, né? Ah, que bonitinho, bonequinho. É uma coisinha assim que você vê, mas não é isso não. Na realidade é Krishna mesmo. E no momento, em algum momento da nossa vida, a gente vai poder ver isso com os olhos espirituais. Mas não é uma coisa que você vai conseguir ver fisicamente. Né? Então por isso se diz que a deidade se revela a você. Né? Então isso é Shrimati. Então Shrimati Radharani, ela desejou dar darshan a Krishna Das, porque estava muito satisfeita com o seu serviço devocional. Né? Então Vishakadeva chegou com Shrimati Radharani, que estava atrás de uma árvore. Krishna Das teve uma premonição de que era o dono da tornozeleira e desmaiou em êxtase. Seu transe, Radha Kunda apareceu e ele se banhou nas águas sagradas. Ele emergiu em uma forma feminina como uma gopi e Lalita Shakti então levou a nova gopi para Radharani. A Radharani agradeceu a nova gopi por recuperar a sua tornozeleira. Ela o abençoou, marcando uma tílaka em sua testa, com uma tornozeleira e comum, né? E de seus pés de lótus. Ela disse, a partir de hoje, essa tílaka permanecerá em sua testa e você será chamado Shamananda. Em seguida, todos eles desapareceram do local. Quando ele acordou do transe, não havia ninguém lá, mas a marca de sua testa ainda estava presente. Ele estava maravilhado com o que tinha acabado de acontecer. Shamananda. Shamananda. Shamananda.
né? Ele estava maravilhado e em êxtase ele ofereceu repetida reverência a Srimati Radharani, rolando na poeira e cantando incontáveis versos em sua glorificação. Quando ele finalmente se recompôs, ele correu para Sridhar Goswami e relatou todo o incidente. Sridhar Goswami o abraçou, maravilhou-se com a bênção insondável que acabara de receber, né? Então é como um transe, né? É uma viagem, assim. É uma coisa assim, você não precisa tomar nada, não é nada externo, não é uma coisa interna. Esse transe é interno. Ou seja, ele, devido à sua potência espiritual, ele acabou vendo tudo isso, assim, tudo isso aconteceu, né? E foi um êxtase. Então ele recebeu, né, a Tilaka é essa marca, né, que nós colocamos, né, todo dia essa marca, né? Nós marcamos o nosso corpo nos principais chakras, assim, que nós temos, né? Que são esses pontos de energia. E para quê? Para que a gente, para realmente recordar que a gente precisa oferecer o nosso corpo a serviço a Krishna, né? Só que aqui ele recebeu essa Tilaka de maneira permanente do lado, né, assim, ou seja, do grupo de Radharani, né? Então um êxtase, um transe, algo assim que realmente não se pode explicar, né, com palavras, né? Ou seja, somente se a gente viver isso, né, a gente vai poder entender o que ele experimentou, né? Bom, então isso. Aí logo depois, aí ele falou para Jiva Goswami, que era o seu guru, que tinha acontecido. Jiva Goswami ficou muito feliz, né? Então ele enviou Shamananda, Srinivas Acharya e Snarottama Das para pregar na Bengala, né? Shamananda retornou a Ambika Kauna para ver seu guru, né? Srila Hridaya Chaitanya, que é o guru dele antigo, né? Depois de algum tempo, Srila Hridaya, observando que o movimento do Sr. Chaitanya havia praticamente desaparecido em Orissa, pediu que Shamananda que fosse pregar lá. Shamananda viajou para muitas cidades importantes, né? Atraiu milhares de devotos. A sua pregação conquistou tantos corações que ele criou um ressurgimento do movimento do Senhor, naquele lugar onde não existia nenhum devoto, 2 gerações depois que o Senhor havia desaparecido, né? Shamananda iniciou muitos discípulos no Gaudiya Vaishnavas, entre os quais Rasikananda foi um pregador especialmente proeminente. Esse era Srila Rasikananda Prabhu. Ele é muito interessante, porque ele era um devoto, um discípulo, né, de Shamananda, que tinha assim, desenvolvido, ele era um Siddha, o Siddha Mahatma, ou seja, uma pessoa que havia desenvolvido poderes místicos, né? Então, por exemplo, ele podia, né, fazer muitas coisas maravilhosas, né? Rasikananda Prabhu. Se diz que uma vez, em seu ashram, no local onde ele estava residindo, né, chegou um fakir, né, parecia que ele era um sufi, um muçulmano. Os muçulmanos, eles têm uma linha, né, que é mais mística, né, que são os sufis, né? E eles desenvolvem também poderes místicos, eles trabalham com... São os siddhis, né? São os poderes místicos, né? Que se pode desenvolver poderes místicos, né? Através de austeridades, através de práticas assim, rigorosas, enfim. E ele tinha muitos poderes místicos. Então ele queria conhecer a Sikananda Prabhu e diz que ele veio, né, montado num tigre, né? Assim, ele andava num tigre, onde ele dominava um tigre, assim, né? Então diz que ele entra no ashram de Rasikananda Prabhu, assim, né? E ele está muito orgulhoso, né, dos seus poderes místicos. Então ele começa a falar: Rasikananda Prabhu, onde você está? Quero conhecê-lo, uma coisa assim. E ele estava escovando o dente, assim, né? Lá no cantinho, né? Em cima de um muro, assim, que estava destruído, assim, uma muralha que estava destruída. Então ele entra em cima de um tigre, gritando: Rasikananda, quero conversar com o Rasikananda, quero conhecê-lo. E o servo, né, de Rasikananda fala: não, espera um pouquinho, Gurudeva está lá, né, fazendo a sua higiene, né, bucal, uma coisa assim. E ele falou: não, quero conhecê-lo agora. E foi entrando. Aí nesse momento, quando o Rasikananda escutou isso, ele estava em cima de um muro, né, assim, meio destruído. Ele move o muro, né, com seus poderes, né? Ele move o muro e se aproxima, assim, do fakir, né? Aí foi uma coisa assim, o fakir como ficou maravilhado com isso. Então ele desceu, prestou reverência, era Rasikananda Prabhu, disse: olha, eu consigo controlar, né, os seres animados, né? Ou seja,
os animais, né? Mas você consegue controlar os seres inanimados, né? As pedras. Então, você é mais poderoso do que eu. Né? Foi uma coisa assim que ele percebeu, né? Claro que um devoto ele não está preocupado com desenvolver siddhis, né? Essas perfeições místicas, né? E ele pode desenvolver, mas só que ele não vai se preocupar com isso, né? E aí a gente vê também na vida de Shyamananda, né, que ele, apesar de ser muito elevado, né, ele também ele quis espalhar o conhecimento, né? Ele quis ajudar as pessoas, ele quis realmente mostrar, né, que realmente que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? E que ele deve ser adorado. O Pushpa Samadhi, né, de Shyamananda Prabhu, o lugar onde ele encontrou a tornozela de Srimati Radharani, estão localizados no outro lado, eles do templo de Sirada Shamasundra, em Vrindavan, né? Okay. Aqui ele fala que ele desapareceu. Ele desapareceu, né? Num local chamado Gopala Vallabha, né? Ele desapareceu no local, mas o Pushpa Samadhi, ou seja, Samadhi significa uma recordação, uma lembrança, né? Ele está lá em Vrindavan. Quem vai em Vrindavan, né? No Radha Shamasundara, no templo lá que tem, que é o templo de Shyamananda Prabhu, né? Ou seja, que ele também se criou toda uma sampradaya, né, para adorar a Shyamananda, né? E ali está o Pushpa Samadhi dele, ou seja, onde eles colocaram, né? Geralmente, Pushpa significa flores, né? Geralmente é uma flor que toca no devoto, aí você coloca essa flor e aí você adora, ou seja, você faz um templo e aí você adora algum remanente, a flor, ou um aspecto dessas grandes personalidades. Jai, Shyamananda Prabhu, que Jai. Gaura Gaura Premanandari.